Olá, eu sou o Dom, bem-vindo a mais uma leitura diária. Eu estou lendo o livro A Vida Intelectual e hoje a leitura é do capítulo 1. Capítulo 1, A Vocação Intelectual. O intelectual é um consagrado. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Digo profundo para descartar a ideia de um verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Exige penetração e continuidade, um esforço metódico, que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do espírito e aos recursos que ele nos quis comunicar. Esse apelo não deve ser prejulgado. Entrar por um caminho que não se pode trilhar com segurança só pode resultar em fracassos. O trabalho impõe-se a todos, e depois de uma primeira formação onerosa, seria uma tolice deixar o espírito recair pouco a pouco na indigência inicial. Mas uma coisa é a tranquila conservação do que adquirimos, outra a retomada desde seus fundamentos de uma instrução que reconhecemos provisória, que consideramos apenas como um ponto de partida. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa largamente mas requer uma dedicação de que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. A verdade só serve a seus escravos. Uma tal orientação não deve ser assumida antes de um profundo e demorado exame. A vocação intelectual é como todas as outras. Está inscrita em nossos instintos, em nossas capacidades, e não sei que impulso interior que a razão controla. Nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam, para cada corpo, as combinações que esse corpo pode realizar. Elas não podem ser criadas, vêm do céu e da geração natural. Toda a questão se resume em ser dócil a Deus e a si mesmo, depois de ter ouvido essas duas vozes. Assim compreendida a frase de Disraeli: faz o que te agrada, desde que realmente te agrade. É um precioso conselho. O gosto, que está em correlação com as tendências profundas e com as aptidões, é um excelente juiz. Se São Tomás pôde dizer que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, ele poderia concluir disso que o prazer também pode revelar nossas vocações. Basta que mergulhemos até essas profundezas onde o gosto e o impulso espontâneo encontram-se com os dons de Deus e com a sua providência. Além do imenso interesse da realização de si mesmo em plenitude, o estudo de uma vocação intelectual tem um interesse geral a que ninguém pode se furtar. A humanidade cristã é composta de personalidades diversas,
Em nenhuma delas abdica de si mesma sem empobrecer o todo e sem privar o Cristo eterno de uma parte de seu reino. O Cristo reina desdobrando-se. A vida inteira de um de seus membros é um instante qualificado da sua adoração. Toda a existência humana e cristã é uma existência incomunicável, única e, por conseguinte, necessária à extensão do seu corpo espiritual. Se você foi designado como porta-luz, não coloque debaixo do alqueire de família. Não coloque debaixo do alqueire a chama pequena ou grande que esperam de você na casa do pai de família. Ame a verdade e seus frutos de vida, por você e pelos outros. Consagre ao estudo e a seu uso o principal do seu tempo e do seu coração. Todos os caminhos, exceto um, são maus para você, pois afastam-se da direção em que sua ação é esperada e requerida. Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, rejeitando um apelo sagrado. Isso supõe que você venha à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por ambição ou tola goríola. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição, subjugando a verdade eterna, ofende-a. Brincar com as principais questões sobre a vida e a morte, com a misteriosa natureza, com Deus, forjar um destino literário ou filosófico às custas do verdadeiro, independente do verdadeiro, não é um sacrilégio? Tais objetivos, e sobretudo o primeiro, não sustentam um buscador. Em pouco tempo, o esforço murcharia e a vaidade acabaria se contentando com o vazio, desprezando as realidades. Mas isso supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação dos seus meios, sem o que a obediência à vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. Como o doente de gota ou o sonhador olham para as neves eternas. Obter sem pagar é um desejo universal, mas é o desejo de coração covardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro chamado, e a luz de Deus não vem à sua lamparina sem um insistente rogo de sua alma. Você é um consagrado, queira o que quer a verdade, consinta por ela em mobilizar-se, em instalar-se em seus próprios domínios, em organizar-se e, por ser inexperiente, em apoiar-se na experiência dos outros. Se a juventude soubesse, são sobretudo os jovens que precisam dessa advertência. A ciência é um conhecimento pelas causas, mas na prática, quanto à sua produção, ela é uma criação pelas causas. Temos que conhecer e adotar as causas do saber, e então realizá-las, e não adiar o cuidado com os fundamentos para o momento de assentar o telhado. Nos primeiros anos livres, depois dos estudos, com a terra intelectual recém-revolvida, com as sementes lançadas, que belas culturas poderiam surgir. É um tempo que não voltará mais, um tempo que se viverá mais tarde. Como ele for, assim será o homem. Pois não há como depois plantar novas raízes. Vivendo superficialmente, sua punição será ter negligenciado no tempo favorável o futuro, que é sempre uma herança. Que cada qual pense nisso, no momento em que pensar ainda pode ser proveitoso. Quantos jovens que têm a pretensão de se tornarem trabalhadores desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, sua seiva intelectual, seu ideal. Ou não trabalham, e sobra-lhes tempo, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha.
Cursos, leituras, amizades, dosagem de trabalho e de repouso, de solidão e de ação, de cultura geral e da especializada, espírito de estudo, arte de extrair e utilizar as informações adquiridas, realizações provisórias que anunciam o próximo trabalho, virtudes a obter e a desenvolver, nada é previsto e nada se realizará. Entretanto, que diferença em igualdade de recursos entre aquele que sabe e que prevê e aquele que segue ao sabor das correntezas. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, inteligente. Não é preciso ter faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Basta uma simples superioridade. O resto é dado pela energia e por sua judiciosa aplicação. É como se dá com um trabalhador probo, econômico e fiel à sua tarefa. Ele a cumpre, enquanto o inventor é muitas vezes um fracassado e amargurado. O que disse vale para todos. Aplico-o, entretanto, especialmente àqueles que sabem que dispõem apenas de uma parte de sua vida, a menor, para se dedicar aos trabalhos da inteligência. Esses devem, mais que os outros, ser consagrados. O que não podem distribuir ao longo de toda a vida terão que reunir em um espaço exíguo. O ascetismo especial e a heróica virtude do trabalho intelectual deverão ser seu exercício cotidiano. Mas se consentirem nessa dupla oferenda de si mesmos, digo-lhes, em nome do verdadeiro Deus, que não desanimem. Se não é preciso ser gênio para produzir, é ainda menos necessário ter plena liberdade. Mas ainda esta tem armadilhas que as obrigações rigorosas podem ajudar a vencer. Uma corrente comprimida por margens estreitas chegará mais longe. A disciplina de um ofício é uma grande escola. Ensina o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Coagido, concentra-se mais, aprende o valor do tempo, refugia-se com entusiasmo nessas raras horas em que, cumprido o dever, abraça seu ideal. Horas em que flui da ação eleita, depois da ação imposta pela dura existência. O trabalhador que encontra assim no novo esforço a recompensa do esforço antigo, que dele faz seu tesouro de avaro, é normalmente um apaixonado. Não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo sacrifício. Se o seu caminhar parece mais lento, ele é capaz de levá-lo mais longe. Pobre tartaruga laboriosa, não se diverte, persevera, e ao cabo de poucos anos terá ultrapassado a lebre indolente cujo andar desenvolto causava inveja a seu dificultuoso caminhar. Pensem agora no trabalhador isolado, privado de recursos intelectuais e de contatos estimulantes, enterrado em algum fim de mundo, onde parece condenado a definhar, exilado longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes, do público vibrante, tendo somente a si mesmo e obrigado a tudo extrair desse fundo inalienável. Que também esse não desanime, se tem tudo contra si, que preserve a si mesmo e que isso lhe baste. Um coração ardente que tem mais chances de triunfar, mesmo em pleno deserto, que um perdulário jovem opulento do bairro latino. Ainda aqui, a dificuldade pode ser uma fonte de forças. Nas montanhas, só tensionamos os músculos nas passagens difíceis. As sendas planas deixam-nos relaxados e a frouxidão desatenta logo se mostra funesta.
O que vale mais do que tudo é o querer, um querer profundo. Querer ser alguém, chegar a algum lugar, ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. Contatos, estímulos podem ser encontrados em espírito na solidão. Os grandes homens estão aí, presentes a quem os invoca, e os grandes séculos passados impulsionam o pensador ardente. Cursos, quem deles dispõe, não os frequenta ou frequenta-os mal. Se não tiver em si a que recorrer na falta de um tal privilégio, quanto ao público, se ele por vezes o estimula, frequentemente perturba, dispersa. Por causa de 2 centavos que encontra na rua, você poderá perder uma fortuna. Mais vale a solidão apaixonada em que toda semente produz 100 por 1, e todo raio de sol um dourado outonal. São Tomás de Aquino, vindo morar em Paris e avistando a grande cidade de longe, disse ao irmão que o acompanhava: Irmão, daria tudo isso em troca do comentário de Crisóstomo a São Mateus. Quando alguém experimenta tais sentimentos, não importa onde está nem do que dispõe. Foi marcado com um sinal. É um eleito de espírito. Resta perseverar e dedicar-se à vida tal como Deus a dispõe. Jovem que compreende esta linguagem e que os heróis da inteligência parecem invocar misteriosamente, mas que teme estar despreparado. Escute-me. Você tem 2 horas por dia? Pode comprometer-se a preservá-las cuidadosamente, a empregá-las ardentemente e depois, sendo também destinado ao reino de Deus, poderá beber o cálice de sabor delicado e amargo que estas páginas pretendem que experimente? Se a resposta for sim, tenha confiança. Mais que isso, repouse numa absoluta certeza. Obrigado a ganhar a vida, ganhe-a ao menos sem sacrificar-lhe, como acontece tantas vezes, a liberdade de sua alma. Abandonado, será arremessado com mais violência ainda a seus nobres objetivos. As 2 horas que lhe peço, muitos já declararam ser suficientes para um destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que desaltera e dá ainda mais sede. Quer ajudar com sua humilde parte a perpetuar a sabedoria entre os homens, a entesourar a herança dos séculos, a fornecer ao presente as regras do espírito, a descobrir os fatos e as causas, a orientar os olhos inconstantes para as causas primeiras e os corações para os objetivos supremos, a reavivar a chama que se apaga, a organizar a propaganda da verdade e do bem? É seu quinhão? Isso é o seu quinhão. Isso vale sem dúvida um sacrifício suplementar e o cultivo de uma paixão abrasadora. O estudo e a prática daquilo que o padre Gratry denomina de lógica viva, ou seja, o desenvolvimento de nosso espírito ou verbo humano através do contato direto ou indireto com o espírito e o verbo divino. Esse estudo grave e essa prática perseverante lhe darão acesso ao admirável santuário. Estará entre os que crescem, adquirem e se dispõem aos dons magníficos. Você também, um dia, se Deus quiser, encontrará um lugar na Assembleia dos Nobres Espíritos. O intelectual não é um isolado. Uma outra característica da vocação intelectual é que o trabalhador cristão, que é um consagrado, não deve ser um homem isolado. Seja qual for a situação
por mais abandonado ou retirado que esteja materialmente, não deve cair na tentação do individualismo, imagem deformada da personalidade cristã. Tanto quanto a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser uma alma deixa-se de ser um homem, dizia Victor Hugo. O isolamento é inumano, pois trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, de suas necessidades, de suas grandezas, da solidariedade que nos une em uma vida estreitamente comum. Um trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na história. Já que vive com Jesus Cristo, não pode separar dele nem os tempos, nem os homens. A vida real é uma vida na unidade, uma vida familiar imensa que tem a caridade por lei. Se o estudo almeja ser um ato vital, não uma arte pela arte ou pura abstração, deve deixar-se reger por esta lei da unidade cordial. Rezamos diante do crucifixo, disse Gratry, e devemos trabalhar também diante dele. Mas a verdadeira cruz não está isolada da terra. Um verdadeiro cristão terá sempre diante dos olhos a imagem desse globo onde a cruz está plantada, onde os pobres seres humanos erram e sofrem, e onde o sangue redentor em numerosos filentes corre ao seu encontro. A claridade que ele possui reveste-o de um sacerdócio. O que procura adquirir é uma promessa implícita de um dom. Toda verdade é prática. A mais abstrata na aparência, a mais elevada é também a mais prática. Toda a verdade é vida, orientação, caminho para a finalidade do homem. Por isso, Jesus Cristo disse como uma única afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trabalhe sempre em espírito de serviço, como diz o Evangelho. Ouça o gênero humano fremir ao seu redor. Distinga estes ou aqueles indivíduos ou grupos de que conheceis a indigência. Descubra o que pode arrancá-los da noite, enobrecê-los. O que de perto ou de longe salva-os. As únicas verdades santas são as verdades redentoras, e é tanto sobre o nosso trabalho como sobre tudo o que mais o apóstolo afirma. A vontade de Deus é que sejais santos. Jesus Cristo precisa de nosso espírito para sua obra como precisava sobre a terra, de seu próprio espírito humano. Ele partiu, nós o continuamos. Temos essa incomensurável honra. Somos seus membros e, portanto, participamos de seu espírito. E, portanto, somos seus cooperadores. Ele age por nós no exterior e por seu espírito inspirador no nosso interior. Como quando vivia, agia no exterior por sua voz e no interior por sua graça, sendo o nosso trabalho necessário para essa ação. Trabalhemos como Jesus meditava, bebendo como ele nas águas do Pai, a fim de compartilhá-las. O intelectual pertence a seu tempo. Em seguida, pense que, se em todos os tempos são iguais perante Deus, se sua eternidade é um centro irradiante do qual todos os pontos da circunferência do tempo estão à mesma distância, não se dá o mesmo com os tempos e conosco que habitamos na circunferência. Estamos aqui na vasta roda e em nenhum outro lugar, e se estamos aqui é porque Deus aqui nos colocou. Todo momento da duração tem relação conosco, e todo século é nosso próximo. Assim como todo homem, mas a palavra próximo é uma palavra relativa, que a sabedoria providencial determina para cada um, e que cada um, em sua sabedoria,
submissa àquela, deve também determinar. Eis-me aqui, homem do século XX, contemporâneo de um drama permanente, testemunha de convulsões talvez nunca vistas neste globo desde que os montes surgiram e os mares foram lançados em seus abismos. Que devo fazer por este século arfante? Mais do que nunca, o pensamento espera os homens e os homens esperam o pensamento. O mundo está em perigo por falta de máximas de vida. Estamos em um trem a toda velocidade e sem sinalização, sem agulheiros. O planeta não sabe para onde vai. Sua lei o abandona. Quem lhe restituirá o seu sol? Não digo isso para restringir o campo da investigação intelectual e para confiná-la no estudo exclusivamente religioso. Logo isso ficará claro. Já disse que toda verdade é prática, que toda a verdade salva, mas indico um espírito, e esse espírito, do ponto de vista do momento atual e também em geral, exclui o diletantismo. Exclui também uma certa tendência arqueológica, um amor pelo passado que negligencia as dores presentes, uma estima pelo passado que parece ignorar a presença universal de Deus. Os tempos não se equivalem, mas todos os tempos são cristãos, e há um tempo que, para nós, e praticamente sobrepassa todos os outros, o nosso. É para ele que existem nossos recursos inatos, nossas graças de hoje e de amanhã, e portanto também os esforços que lhes devem corresponder. Não nos assemelhemos aos que parecem estar sempre acompanhando os funerais do passado. Aproveitemos vivos o valor dos mortos. A verdade é sempre nova, como a erva da manhã que um delicado orvalho recobre. Todas as verdades antigas têm o desejo de reflorescer. Deus não envelhece. Devemos ajudar esse Deus a renovar, não os passados sepultados e as crônicas extintas, mas a face eterna da terra. Esse é o espírito do intelectual católico. Essa é a sua vocação. Quanto antes ele especificar esse quadro geral pela descoberta do gênero de estudos a que se deve dedicar, tanto melhor. Ouça agora quais virtudes Deus lhe pede.